Por que a Huawei montou uma cidade inteira na China no estilo europeu? Por que ela construiu toda uma civilização com um trem conectando esses microcontinentes? Qual que é o objetivo desse lugar? Por que essa cidade foi construída pela empresa? Ao longo desse vídeo, provavelmente eu vou acabar falando Huawei e também Huawei quando eu lembrar, mas se eu não me engano a pronúncia correta é Huawei, mas eu estou acostumado há muitos anos a falar Huawei. Mas de qualquer forma, essa cidade que você está vendo, ela começou a ser construída lá em 2019. Naturalmente, a Huawei é uma empresa chinesa. Vocês viram que eu tentei falar Huawei, mas o H ele sai para baixo às vezes. Mas eu não vou ficar me corrigindo, vocês já entenderam. Os dois estão certos, só que também não. Lá em 2019, a Huawei começou a construir esse campus e isso já responde metade da pergunta. Por que a Huawei construiu uma cidade inteira? Porque é um campus. Se você pensa numa universidade, num centro de pesquisas e tudo mais, você está correto. É literalmente um campo de pesquisas. Então, quando você fala de Harvard, você fala de Stanford, fala da USP, Unicamp, você pensa em grandes centros de pesquisa, você pode transformar isso numa cidade inteira se você quiser. Inclusive, a UFSCar, um dos polos da Universidade de São Carlos, é gigantesco no Brasil. Tem mais de um, enfim. Vocês depois podem dar uma pesquisada. Você pode ver institutos inteiros brasileiros que também têm múltiplos prédios. Então, a ideia é justamente essa. Você tem múltiplos prédios de pesquisa, múltiplos prédios que compõem uma cidade. E a cidade inteira é da Huawei. Huawei. Não sai, é incrível. Anos falando, é incrível. Alguém comentou num vídeo recente sobre isso, eu tô me atentando, é que não é mais consciente, é inacreditável. A grande questão é que eu comentei isso com alguém aqui no canal e a resposta foi, nossa, mas quando que eles construíram? Ano passado? E não, eu cheguei a visitar, eu cheguei a fazer uma série de vídeos para vocês aqui no canal quando eu visitei a China e agora o Felipe Chatkowski aqui do canal foi pessoalmente um mês, no máximo, para a China, visitar como que está esse campus hoje. Anos depois, 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 25. E é um negócio assim que tomou proporções incríveis. São 108 edifícios, tem 12 zonas, se eu não me engano, dá uns 30 mil funcionários, a capacidade máxima é gigantesco o lugar. E é um lugar de R&D, que seria R&D, ou P&D, que é literalmente pesquisa e desenvolvimento. Algumas empresas, eu diria que empresas de energético em geral, gastam todo o orçamento disponível quase com propaganda. Outras empresas gastam todo o orçamento com investimentos no mercado financeiro. Empresas de tech, as grandes empresas de tech, gastam quase todo o orçamento em pesquisa e desenvolvimento. Isso eu tô falando de Microsoft, de Apple, de Google, um monte de empresas, isso é padrão. E a Huawei tem isso num sentido literal. Novamente, estamos falando de anos atrás. Eles montaram esse lugar, construíram uma cidade e ela só foi aumentando de tamanho. E ela tem esse estilo que parece a Europa. Fica aquele negócio de, são diversas partes do mundo, todas interconectadas, tem um trem que interliga todos os lugares, então é aquele negócio de talentos espalhados ao redor do mundo, pessoas do mundo todo ali, trazendo diversos conhecimentos. E é exatamente essa lógica, como se fosse uma hiperuniversidade onde todos os talentos, as mentes criadoras ficam. Lógico que em algum momento a gente pode fazer a história de outras empresas também, é que neste caso foi uma visita feita do Felipe aqui do canal, então estamos cobrindo a Huawei. Vocês podem deixar aqui nos comentários outras empresas pra gente cobrir também, porque no passado a gente já foi no Google, no Googleplex, que é a cidade do Google. O vídeo é esse aqui, inclusive, que foi o Canaltech no Vale do Silício. E lá, se eu não me engano, o próprio Felipe também foi. Ele já fez várias viagens internacionais para visitar as cidades que uma empresa constrói, e no caso a cidade que o Google constrói, que é o Googleplex. Eu não me recordo se nessas séries ele já fez isso também com a Apple, eu tenho quase certeza que sim, mas o do Google é o que eu lembro, porque tem umas bicicletas coloridas pelo campus, e pra mim foi bem marcante a imagem deles andando de bicicleta, caçando as coisas pelo Google, os Androids lá, tudo mais. Então, essa ideia
de uma cidade construída por uma empresa para que seja um campo de pesquisa e desenvolvimento é super comum. E eu acredito que não seja nada óbvio para vocês que assistem o Canal Tech vendo coisas de iOS, Android e tudo mais, imaginar uma cidade construída por uma empresa por conta de pesquisa e desenvolvimento. Na minha opinião, é impressionante, porque não foi a primeira vez que aconteceu e também não será a última. Qual que é a lógica desses espaços da cidade? Para uma pesquisa e desenvolvimento, é óbvio que você precisa de muitos prédios para abrigar milhares de pessoas, milhares de mentes que estão planejando. Só que a cidade, do jeito que é conectada com os trens e tudo mais, visa espaços de convivência comum. Então a lógica da arquitetura, do molde, o formato, é que essas pessoas e mentes convivam e colaborem entre si. Então a lógica aqui não é isolar as pessoas em escritórios, e sim integrar elas num conceito de pesquisa. É curioso, é realmente um campus, quando você parar a pensar. A única diferença é que é um campus gigantesco e existe um trem ligando tudo de tão grande que ele leva um pouquinho mais de 20 minutos para percorrer tudo de tanta extensão. Nesse conceito, o que acontece? Existem grandes gigantes da China. Xiaomi, Vivo, Oppo, inúmeros nomes que vocês já conhecem. A Huawei é uma delas. E nesse quesito, a Huawei tem uma completa independência de recursos também por ter essa cidade. Novamente, estamos falando aqui do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento. É o coração das ideias. A partir dali, você tem toda a cadeia produtiva de tudo que ela faz. Mas a ideia é que ali seja a origem de tudo. Ou seja, é ali que é discutido o chip Kirin, ou melhor, os chips Kirin, que é uma coisa que a gente não fala faz um tempo aqui no canal. Harmony OS, que agora é Harmony OS Next, que é uma coisa que a princípio era um fork do Android, depois passou a ser um projeto completamente independente e hoje tomou um outro rumo, inclusive sendo um sistema que não é Android, ele consegue rodar um emulador Android dentro do sistema se você quiser encapsulado, que seria o modo viagem, isso é lógico, focado para quando alguém que é cidadão da China vai para outro país. Por quê? Hoje a Huawei atende principalmente o mercado chinês. Você não vê a mesma presença que você via dela lá na época do Huawei P30 Pro. A partir dali, os celulares dela pararam de ter o impacto internacional que tinham e ficaram focados só dentro do mercado chinês. Por que eu tô falando tudo isso? Porque há uma possibilidade considerável da gente começar a falar mais de Huawei aqui no canal. Pois tem muita coisa que está chegando aqui de forma oficial. Por um exemplo, o Huawei Watch D2, que a Amanda testou, ele é o único, para não dizer o primeiro, porque ele foi o primeiro, mas o único smartwatch que mede pressão sanguínea. O correto é aferir, mas todo mundo fala medir. Então o único que afere pressão. Então você quer saber se o coração tá 12/8, né, que é o clássico. Este relógio não consegue. O da Samsung ele estima, mas você precisa colocar um aparelho com manguito e tudo mais, fazer a medição, colocar no relógio quanto deu e a partir daí ele tenta estimar, mas ele conta com a calibragem do equipamento a cada 30 dias para dizer se ele tá certo. O da Huawei não. Ele realmente infla a pulseira e mede a pressão de verdade. Então eu falei, beleza, não faz nenhuma diferença, porque este equipamento é importado. E eu estava errado. Ele tem certificação da Anvisa. Ele é certificado como equipamento médico. É uma coisa que eu nunca tinha visto em nenhum smartwatch. Ele ser certificado como equipamento médico para vender na drogaria. A partir daí, eu recebi avisos de vocês, inclusive muito obrigado a vocês que sempre me marcam no Threads e falam bastante comigo, de que tinha coisa oficial da Huawei vindo para cá e que eu estava ignorando. E eu concordo. Então por isso que a gente está fazendo esse especial cobrindo aqui. Porque aparentemente faz sentido e pode ser que a gente tenha novidades até o final do ano. Então, de forma preventiva, já estou fazendo um recap da história do campus da Huawei. E se eu estiver errado, fica um vídeo legal pro canal. Igual a gente fez o vídeo do Google, o vídeo da Microsoft, o vídeo da Apple e agora tem mais um, só que da Huawei. A gente fala de tecnologia, é normal. Mas de qualquer forma, o foco é que a empresa, com os movimentos que ela fez, ela se tornou independente em chips. As máquinas chinesas de chips mudaram, então há uma cadeia de produção diferente do que a gente vê na TSMC. A Huawei tem métodos próprios de produção, tem chips próprios e sistema próprio. Então, em algum momento, e também pelo fato do Brasil fazer parte do BRICS, que é um bloco econômico entre os oceanos, no caso, mas que envolve a China, há uma chance sim
da gente ter mais um sistema dentro dos aparelhos aqui, que seria o Harmony OS Next. Vocês sempre falam se tivesse um terceiro sistema, se o Windows Phone estivesse ainda operacional, se o Bada ainda existisse, que era o Tizen, depois virou, quer dizer, que era o Bada, depois virou Tizen, que ainda existe, mas só nas TVs, mas não com esse nome, virou, enfim, vocês sabem essa loucura aí toda. Firefox OS, que virou WebOS, todos esses sistemas, o finado Symbian, sempre foram uma alternativa a essa dualidade de iOS e Android. Pode ser que em algum momento aqui no canal a gente esteja falando de Harmony OS Next, que é o que roda nos celulares da Huawei. E ainda mais que teve um buraco, se você parar a pensar na nossa cobertura sobre isso, dados os movimentos que aconteceram entre o P30, P40, P50, P60, e estamos em linha 70 agora. Portanto, vamos lá. Eu citei o Huawei Watch D2 porque os relógios inteligentes da Huawei, eles são referência para quando eles batem com dispositivos médicos. Eles não oferecem a Play Store, eles não oferecem todos os recursos de outros smartwatches que a gente costuma falar aqui no Brasil, mas quando é quantificação de sono, cardíaco, esporte, normalmente vocês apontam nos comentários que a Huawei não tem competição, a não ser que seja com Polar, que usa cinta cardíaca, Garmin e outras referências de esporte. Porém, há um porquê isso acontece. Dentro dessa cidade que a Huawei ergueu, existem ginásios de esporte. Inclusive, se eu não me engano, o Felipe filmou isso, e se ele tiver filmado, vai estar aparecendo para vocês agora aqui alguns dos momentos onde o pessoal tá, por um exemplo, jogando golfe ou praticando algum esporte, e tem um monte de sensores medindo qual que é o movimento, qual que é o padrão, qual que é o algoritmo que deve ser feito para que aquele esporte seja lido por um relógio. Porque pense o seguinte, uma coisa é uma pessoa toda coberta de sensores, parecendo uma múmia elétrica, e você fala, que isso, é um filme de terror? Mas na verdade é um modo para o computador enxergar o movimento, o consumo de calorias e tudo que o corpo está fazendo naquele esporte. Só que ninguém vai andar assim na rua, você vai andar só com o relógio. Aqueles sensores estão lendo o quê? Uma vez que esse dado seja gerado, você tem que traduzir isso de algum jeito para que o relógio, em um único braço, que lê uma pequena quantidade de movimentos, consiga entender o que os sensores entenderiam. Como ele consegue resumir aquilo tudo de dados em uma coisa tão pequena? É esse estudo que leva muito tempo e que envolve tanto o hardware do relógio quanto o software que vai nele, e uma vez que os dois estejam prontos, eles estejam treinados e entregando resultados que façam sentido. Eu lembro que o Felipe comentou inclusive com a gente aqui que existem gráficos dos dispositivos médicos e do relógio, e os dois têm que dar o mesmo. O relógio, com essa quantidade limitada de dados que ele tem de uma área limitada do corpo, tem que tentar conseguir o máximo da precisão possível. E se ele conseguir a mesma precisão, é um milagre. Afinal, você tem um corpo inteiro coberto de eletrodos versus um único relógio. É um desafio tanto. E é essa ideia que pesquisa e desenvolvimento que Apple, que Samsung, que Motorola, que Xiaomi, que Vivo, que Oppo, que Huawei tem que fazer em cada produto. E a Huawei tem uma cidade e ginásios de esporte para isso. Inclusive no campus tem o Health Lab de Songshan Lake, se eu não me engano tem uns 4.600 metros quadrados, é gigantesco. O foco é validação científica dos dados. Então, do mesmo jeito que tem testes muito rigorosos, a gente falou isso acho que de iPhones aqui no canal, que são testes muito rigorosos de água em alta pressão. A gente até mostrou que nos testes, nas câmaras de teste da Apple, são jatos de água absurdos nos iPhones, a certificação deles deu certo em pesquisa e desenvolvimento, deu 6,5 metros de profundidade que o iPhone pode descer. No caso da Huawei, o foco dos wearables é a validação dos dados para que você nos esportes, no sono, no acompanhamento do dia a dia, tenha valor científico. Aí tem um monte de nome difícil, que é o Huawei TrueSyn, que o TrueSyn 5.5 era um monitoramento cardíaco preciso. Tem um outro nome parecido que é TrueSport, que é o sistema científico da mensuração de esportes e tudo mais do corpo. É muita coisa, se eu não me engano, em escala global, mais da metade, tipo 55% dos funcionários da empresa são de pesquisas, então não é anormal ver tanto foco em ciência, sabe? É o tipo de trabalho que é realizado. E com isso a gente chega também na parte de hardware, porque muito que a gente falou aqui tem a ver com pesquisa e fica aquela questão, tá, a gente sabe que tem um relógio, é impressionante. Inclusive, se tiver algum relógio recente, vai ser baseado ainda mais num avanço disso. Provavelmente a gente traga aqui no canal, porque se eu não me engano, Pedro trouxe relógio disso, a Amanda trouxe relógio disso, então provavelmente tenha mais coisa até o fim do ano, é óbvio, o ano tá só começando,
Então, creio que tem muito do que o Felipe viu na visita a ser mostrado em algum lançamento que ainda tenha. Mas já existe hardware lançado hoje que a gente ignorou. E esse celular que dobra em 3 partes, esse Huawei Trifold aqui, foi um assunto no ano passado que a gente falou pouco. Na verdade, falou bastante no site, mas aqui no canal a gente teve pouco espaço porque é muita coisa acontecendo e dispositivos importados a gente costuma fazendo questão de falar no site, que é onde vocês procuram mais. Aqui para o YouTube a gente tenta mais demonstrações e como a gente não conseguiu pegar um na mão, não fez tanto sentido. Quando eu falo de hardware, não é só celular. Existe muito hardware embarcado da Huawei e software da Huawei em carros, em parcerias com montadoras chinesas que circulam só na China e que têm centrais multimídia absurdas. Então, computador de bordo, toda a diversão, toda a tecnologia para navegação, toda a parte de sensores autônomos e outras coisas, tudo isso misturado envolve chips próprios, sensores próprios, centrais multimídias próprias, tecnologia própria tanto de automação para você soltar o volante e o carro dirigir sozinho, quanto você aproveitar tudo que tem de tech de conectividade ali. Esse tipo de coisa invisível acontece todos os dias, todo o tempo, sai do campus, vai para os carros. Só que a gente está acostumado mais a ver coisas como o Pura X, que é o Pura X, enfim, o Pura 70 Pro Plus, o Nova Flip, o Mate X6, o Mate 70RS, o Huawei XT Ultimate, esse tipo de coisa. Os produtos que são de fato smartphones da Huawei. E só para dar um refresh para vocês, a série Pura 70 tem o foco em câmera, tem sensor principal de 50 megapixels, abertura variável que vai de 1.4 a 4.0 ou então de 1.6 a 4.0, depende do aparelho. Tem sensor enorme de 1 polegada, lente retrátil, sensor shift com OIS, tem chip Kirin 9010 de 7 nanômetros, tem os dobráveis que todo mundo já viu, que é o Mate ou Mate XT Ultimate, que é o tridobrável, o Mate X6, que parece mais um livro, usa o Kirin 9020, o Pura X, que é um híbrido, e tudo isso rodando Harmony OS ou Harmony OS Next. É uma versão independente do Android, não tem o código Android Open Source Project, usa um microkernel Harmony OS proprietário, suporta apenas apps nativos que tem o formato .app mesmo, mas que, como eu falei, tem um tutorial de como você instalar um ambiente Android. Sabe o emulador Android que você instala no computador? Dá para instalar um emulador Android dentro do sistema, para caso você precise de um aplicativo que só tem no Android. Então assim, eu sinceramente não vejo hoje, pelo menos aqui no Brasil, algo fora de iOS e Android sendo estabelecido. Mas existe sistema análogo ao Android, com emulador, caso precisasse, e assim, não me surpreenderia se em algum momento falasse, este telefone está aqui, ele não roda Android, mas você pode instalar apps de Android se necessário. Não sei até que ponto funcionaria, existe, é uma coisa que eu gostaria de testar, eu não tenho nenhum aparelho em mãos, gostaria de ter para ver o que acontece, mas eu também entendo que assim, muito aqui do canal, a gente tem que falar de tecnologia como a história da tecnologia, que é o que a gente tá fazendo nesse vídeo, tem vários vídeos assim, mas ao mesmo tempo tem muito guia de compras, e eu sei que vocês vão optar por compras com o menor valor possível e que estejam disponíveis com nota, novos, na caixa, com garantia e à venda no Brasil. Então é por isso que o foco do canal, quando é produto na mão, costuma ser algo que está vendendo aqui. E esses não estão, pelo menos não por hora. Portanto, estamos em 2025. Olhando toda essa história recente da Huawei, a gente vê tanto aparelhos que marcaram o DxOMark, para quem não sabe é DxOMark, é um ranking mundial de melhores câmeras do planeta, e nele você vê Vivo, você vê Xiaomi, Huawei, você vê marcas que têm uma proficiência muito grande em ter os melhores hardwares para fotografia. E você vê tudo isso compactado de um jeito que parece que em algum momento algo chega no Brasil, de um lugar que comporta uma cidade com pesquisa, desenvolvimento, ginásio, uma loucura de tecnologia, dando frutos para coisas que hoje existem de forma independente daquele eixo nosso de ou Android ou iOS. Então eu não faço ideia se essa via alternativa chega aqui, mas saiba que está lá. Saiba que desde 2019 tá lá. Anos passaram e só aumentou. Então não vem do nada isso. E talvez a gente esteja olhando para algo que pode baratear produtos ou trazer mais opções, porque aqui no Brasil a gente tem bem claro uma coisa: quanto menos marcas a gente tem acesso, pior fica. Um exemplo simples é o Nothing Phone novo, Nothing Phone 3A, enfim. Ele é um aparelho que ele recebeu muitos elogios lá fora, por toda a crítica e o pessoal de tech, por ser um aparelho muito barato, entregando muito barato.
acessível, cara, não tem ele à venda aqui. Ele não é barato. A gente não tem essa opção. Lá entregando muito por pouco valor. Eu não faço nem ideia de quanto tá para importar nenhum Nothing Phone hoje. Todos os aparelhos da Nothing ou CMF são caros aqui no Brasil em comparação ao que é lá fora. E lá fora entrega muito pelo pouco valor. Vocês entendem como pouca competição, poucas marcas, poucas escolhas encarece o nosso mercado, empobrece as escolhas em geral? Você tem pouco o que olhar. Tablet mesmo, você tem duas opções de fato no mercado brasileiro. Tem várias outras quando é intermediário ou entrada, mas quando você pega um topo de linha tem duas opções, duas marcas no Brasil e acabou. Isso é um problema. Lá fora tem tablets e ink rodando Android. Aqui a gente nem sabe o que é ink, no máximo a gente sabe o que é um Kindle. Lembra quando tinha uma opção aqui? Kobo. Sumiu praticamente. Que a Kobo era o quê? Era parceria com a Livraria Cultura? Mas enfim, faz tanto tempo já. Vocês lembram da Saraiva? Tinha o Lev da Saraiva. Mas enfim, essas coisas sumiram. Qual a única opção real que você tem no Brasil hoje de um tablet, ou melhor, um e-reader que é menos que um tablet, com ink? É o Kindle da Amazon. E mais nada. Lá fora existe o Books, uma marca de tablet que também pode ser e-reader, um monte de outras opções. Existem inúmeras opções de e-ink. Sabia que a Sony tem como se fosse uma lousa, uma A4 de tinta eletromagnética para você usar, rascunhar, tudo mais, trabalhar? Nada disso chega aqui. Aqui no Brasil chega 1% da tecnologia do mundo inteiro. Tem um buraco imenso de coisas que não chegam no Brasil. Ah, mas eu vi fulano com ele, importou. Não tá à venda na loja na frente da estação. Eu sou Adriano Ponte, esse é o canal Tech. Eu espero ter trazido mais tech para vocês. Conta pra gente qual outras grandes marcas da tecnologia mundial vocês querem que a gente conte a história, fale sobre campos e tudo mais. No momento eu só lembrei do Google que a gente tenha feito algo similar, Inclusive, obrigado ao Felipe por ter, na viagem, feito imagens e tudo mais. No meio da correria ele conseguiu mandar pra gente bastante coisa. Grato. Muito obrigado. E com isso conseguimos compor esse vídeo que estamos há um tempo tentando fazer aqui no canal. Ficou bem legal. Deixe seus comentários, diga o que você achou, conte mais pra gente, inscreva-se, deixe seu gostei e até a próxima.